Corrupção no esporte. Coordenador da Seleção Olímpica de Tênis de Mesa exigia parte da bolsa dos atletas. Descaso na saúde. Médicos usam jalecos como lençóis no Hospital de Braslândia. Notícias do Congresso. Deputado entrega relatório de recurso de Eduardo Cunha, enquanto o presidente Temer articula aprovações de projetos importantes. Fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde. Polêmica no Sudoeste. Uma disputa entre empresários e construtora tornou um andar inteiro de estacionamento inutilizado em um centro clínico da região. O problema, que já dura 7 anos, foi parar na justiça. A falta de vagas gera dor de cabeça para todo mundo, até mesmo para moradores que não têm nada a ver com a história. Conseguir uma vaga em frente a esse prédio comercial no Sudoeste é pura sorte. Roda para cá, para lá, tenta em um estacionamento, em outro e nada. Até fila se forma. Brasília está ficando caótica essa questão de vaga. Muito ruim. Quanto tempo que a senhora está rodando por aqui? 20 minutos. Eu cheguei, era 9h40, são 10 horas. Muito difícil aqui. É um despreparo totalmente dessa administração. Não fornece nada para o cidadão, é só impostos, e mais impostos, e o cidadão fica assim, ó, nessa situação aqui. Enquanto lá fora os motoristas lutam para achar um lugar para deixar o carro, aqui no estacionamento do prédio, 150 vagas ficam desocupadas durante todo o dia. A construtora responsável pelo local não vende e aluga qualquer uma delas, o que tem gerado bastante reclamação dos condôminos. Temos aqui vários empresários que teriam interesse em comprar essas vagas também, seja para uso próprio ou até mesmo para comprar para disponibilizar para os seus clientes e pacientes que frequentam aqui. E a questão vai além, já chegou na justiça. Sem pagar taxa de condomínio, a área que deveria ser cuidada pela construtora só não está abandonada porque o condomínio arca com a manutenção. Tudo para que o local não sirva de criadouro do mosquito Aedes aegypti. Não pode deixar lixo, entulho acumular, porque especialmente a gente está num prédio na área de saúde, então essa área parada. Tanto tem o custo de manutenção, o fato dela não pagar as taxas de condomínio devida e especialmente prejudicar esse nosso contexto aqui, que o nosso estacionamento rotativo, que tem 100 vagas, atualmente é um dos mais caros do DF. Enquanto a situação não chega ao fim, os motoristas continuarão perdendo minutos preciosos buscando uma vaga para deixar o carro. E um estacionamento ficará assim, vazio. Nossa produção entrou em contato com a construtora responsável pelo estacionamento do prédio, a Vecon, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve nenhuma resposta. Cláudio Humberto, essa história é no mínimo esquisita, estranha, né? Mal contada, né? Porque uma empresa que vive de construir e de vender está com o estacionamento pronto num lugar em que faltam vagas. Tem demanda, né? Tem uma demanda enorme e não vende, não aluga nem nada. Está no mínimo mal contado. Né? A história é muito estranha porque, afinal de contas, o objetivo de qualquer empresa é o lucro, é obter o resultado do seu investimento. A gente viu ali que é um prédio grande, um prédio importante, né? E, portanto, aquelas garagens foram dimensionadas para atender a demanda, não apenas da clientela, mas também daquelas pessoas que trabalham nesse centro clínico. A empresa se recusar a ganhar dinheiro com isso, está estranho. Há 31 dias dos Jogos Olímpicos, aqui vai uma notícia que mostra até onde a corrupção pode chegar. O coordenador técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa foi afastado porque obrigava atletas a repassarem parte do dinheiro da Bolsa Incentivo. Quem não pagava aí o tal mensalinho ao técnico era cortado da equipe. A denúncia foi feita por um atleta. Ele procurou a polícia após ter sido cortado de uma das etapas classificatórias para as Paralimpíadas. Pelo menos um dos atletas restou prejudicado diante da negativa do não pagamento. Então houve um atraso no repasse em determinados períodos e em razão disso esse atleta foi prejudicado e hoje na época ele não conseguiu índice para as Paralimpíadas. As investigações começaram em janeiro. Essas mensagens mostram o técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Paralímpica, José Ricardo Rizzoni, cobrando o que chamava de ajudinha. De acordo com a polícia, ele obrigava os atletas a repassarem todo mês até 13% da bolsa que recebiam, para continuarem na lista de convocações da seleção.
Quem se recusava a pagar era cortado. Ele se aproveitava da condição de vulnerabilidade desses atletas, buscando atingi-los na sua autoestima, ameaçando de deixar a equipe, de não fornecer mais treinamento, de afastar atletas que se recusassem e mesmo que não afastasse, de alguma forma prejudicar. Nessa gravação, o técnico admite que enviou a proposta de cobrança por e-mail. Eu mandei um e-mail para todos, esperando que todos chegassem para mim e falassem: Zé, tá muito, tá pouco, tá certo, concordo, não concordo, mas pessoalmente. A polícia pediu a prisão preventiva do técnico, mas a justiça não aceitou e apenas determinou que ele se afaste das atividades esportivas, do Centro Olímpico e dos atletas. Hoje ele não pode ter acesso à dependência do Centro Olímpico, manter qualquer contato com os atletas e está afastado do cargo de coordenador técnico. Em nota, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa informou que está acompanhando as investigações e que foi aberto um procedimento interno para avaliar o caso. Enquanto não sai o resultado, o técnico Ricardo Risoni fica afastado temporariamente. Agora, Cláudio Humberto, pelo amor de Deus, né? Até na equipe paralímpica de tênis de mesa. Daqui a pouco vão estar cobrando propina de guardador de carro, né? De flanelinha. Mas estão mesmo, já devem estar fazendo isso, né? Porque no país do pichuleco do governo Lula, lembra do pichuleco? Que o seu tesoureiro pedia aos empreiteiros, tudo pode acontecer. A questão é que lá no caso de João Vacari Neto, que aliás está em cana, é que esse pichuleco era milionário, ao contrário do dinheiro que esse camarada aí arrancava dos seus atletas, coitados, que ganham bolsas de valores bastante irrisórios, insuficientes para a sua atividade. O juiz federal Sérgio Moro, aquele que cuida da Lava Jato, ele fez uma declaração importante ontem. Ele atribui a impunidade no Brasil, essa história de impunidade que há no Brasil, exatamente porque o Poder Judiciário não tem sido frequente na decretação de prisão de gente como esse treinador aí. Se quem fizesse isso fosse em cana, imediatamente, uma prisão decretada pela Justiça, como acontece mundo afora, nos países mais desenvolvidos, certamente não estaríamos aqui lamentando mais esse episódio de corrupção. A agenda do presidente Michel Temer hoje está assim, recheada de parlamentares. O presidente passa o dia em conversas na tentativa de aprovar projetos importantes para o ajuste fiscal. O Congresso entra em recesso branco no dia 13, semana que vem, e a corrida agora é contra o tempo. Vamos ao vivo agora falar com Vitor Boiadian. Vitor, boa tarde. Como é que está o clima? O clima é positivo para o governo? Sérgio, o presidente Michel Temer, de fato, tirou o dia para receber muitos parlamentares, fazendo aquilo que a presidente afastada era criticada por não fazer, dialogar com o Congresso. A maioria dos parlamentares que estará lá no Palácio do Planalto nessa agenda é de senadores. Até o presidente do Senado, Renan Calheiros, está na agenda. Ele deve discutir uma lista de retomada de obras pelo Brasil inteiro que estão paradas numa iniciativa aí para tentar retomar os investimentos do governo nessas obras. Na Câmara dos Deputados, a dúvida é se dessa vez vai, porque ontem havia a expectativa da Câmara dos Deputados iniciar uma agenda de votações para compensar as quase 2 semanas que a Câmara ficou parada, mas ontem mesmo o presidente da Câmara interino, Valdir Maranhão, disse que não haveria número suficiente de parlamentares para a votação da segunda-feira. E a Câmara está atrasada com muitos projetos. 2 medidas provisórias provavelmente entrarão na pauta desta terça-feira, entre elas uma que trata de tarifas das Olimpíadas. Estamos aí há quase 30 dias das Olimpíadas e a Câmara dos Deputados sequer votou essa medida provisória. Lembrando que depois de aprovada na Câmara ainda precisará de votação no Senado Federal. Sérgio. Ok, então muito obrigado, Vitor. Cláudio Humberto, eu te pergunto, vou repetir a pergunta que eu fiz para o Vitor. O clima está favorável ao governo nesse momento? Vai conseguir passar por essa prova na Câmara e no Senado? Eu acho que sim, o governo vive um bom momento no relacionamento com a classe política. O governo de Michel Temer já conseguiu a aprovação de vários projetos importantes que o governo Dilma, por exemplo, jamais conseguiria com a falta absoluta de ambiente político enquanto ela foi presidente da República. Tem até uma estatística sobre isso, né? As votações dos parlamentares aprovando projetos de origem do Poder Executivo
rondam a casa ali dos 60% dos votos. É um bom desempenho. Agora, hoje de manhã, aliados do presidente afastado Eduardo Cunha já falam que ele já cogita pela primeira vez de renunciar ao cargo de presidente. Para quê? Para ajudar a Câmara a se livrar de Valdir Maranhão. Isso aí é um pretexto dele, né? Na verdade, a gente até já conversou sobre isso. Ele tem várias razões para renunciar ao mandato. A primeira delas é porque, afinal de contas, ele precisa garantir na presidência da sessão de votação da sua eventual cassação de mandato, ele precisa de um presidente que seja aliado dele, porque um presidente que lhe seja hostil vai facilitar muito a aprovação da cassação. Ele renunciando, ele provoca uma eleição, o novo presidente será escolhido em 5 sessões e o favorito é o Rogério Rosso, aqui de Brasília, um deputado novato, mas se ligou a Eduardo Cunha, conquistou a confiança dele, alguém da confiança de Eduardo Cunha. Outra razão para que o Eduardo Cunha renuncie ao mandato é que o caso dele deixará, com a renúncia, de ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde ele já se considera condenado. O caso dele passa para a segunda turma do STF e sem televisão. Ele acha que a televisão transmitindo o julgamento no plenário é um fator preponderante para a sua condenação e ele acha que sem TV lá na segunda turma ele tem alguma chance. Veja a seguir, sem lençóis, funcionários do Hospital de Braslândia usam jalecos para forrar macas. Band Cidade volta já já.